A OAB divulgou o espelho de correção da segunda fase da OAB. E em direito penal, gostaria de tecer comentários sobre o espelho de correção e as notas apontadas para que ajude eventuais candidatos nos seus recursos. Para você formular um recurso, você vai precisar entrar no sistema e contestar item a item, né? Se tiver como contestar, item a item buscando as notas. Para isso é o espelho de correção. Então vamos ver se há alguma inconsistência no espelho de correção, vamos ver se dá para buscar e as formas de responder. Eu vou colocar na tela um espelho de correção aqui de um aluno, amigo nosso, que nos passou o espelho de correção, né? Claro que eu não vou passar o nome dele, mas você vai dar uma olhadinha no espelho 39º Exame Unificado. Dá uma olhada. Então, pessoal, nós temos aqui, né, o espelho de correção. E primeiro é avaliado a peça, né? A peça que caiu foi uma apelação, tá certo? E o que foi dado em termos de pontuação? Valia 5 aqui em termos de peça, né? E o que foi dado em termos de pontuação? Então, aqui, ó, primeiramente, né? Para quem fez a interposição com endereçamento ali para primeiro juizado especial de violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Flores, ganharia 0,10. Correto, né? Tinha que fazer essa interposição, porque todo recurso tem que ser interposto na instância que deu a decisão. Admitia-se comarca de Flores, né? Mas sempre tinha que dizer primeiro juizado especial, porque é assim que a OAB estava mencionando. O fundamento é o artigo 593, inciso 1º, não tem como fugir, a apelação tem que ser fundamentada no 593, inciso 1º, tempestividade seria 5 dias, então a gente sempre diz, né, para colocar, interpor recurso de apelação no prazo de 5 dias, 0,10, né, na forma do artigo 593, caput do CPP. Aqui, pessoal, eu acho que daria para recorrer, né, bem aqui. Por quê? Porque o próprio artigo 593 caput já dizia que o prazo era de 5 dias. E o fato de você estar mencionando o 593 no item 2, 593, você já está falando que é exatamente no prazo de 5 dias. Então, para quem não teve esse 0,10 aqui, ó, do artigo 593 caput, me parece que daria para você recorrer, porque você já colocou em 5 dias, e digo mais, como o problema mencionava para você colocar no último dia do prazo, se você mencionasse o último dia do prazo, mesmo sem dizer no prazo de 5 dias, mas mencionasse o último dia como sendo o dia 15 de dezembro de 2023, você teria que ter a pontuação total aqui. Não precisaria repetir o artigo 593, porque você já falou no inciso anterior. E mesmo 5 dias, eu peço para vocês falarem 5 dias, mas se você colocou no dia certo ali, né, a data certa da peça, você já estava demonstrando que sabe que o recurso é em 5 dias, tá certo? Então dá para recorrer a esse ponto. Razões para o Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo. Se você colocou Estado de Campo Belo ou Tribunal de Justiça de Campo Belo, está certo, mas precisa se referir a Campo Belo, sem dúvida nenhuma. No que diz respeito à nulidade, né, item 5.1, preliminar, incompetência absoluta, tinha que falar de incompetência, 0,35 da Justiça Federal, porque ocorreu a bordo de navio,
também 0,30, de alguma maneira você tinha que dizer que era navio, aeronave, se você mencionou isso, você precisa dos pontos, e também fundamentar no 109.9 da Constituição Federal. Aqui é retocável, pessoal, se você não mencionou esses pontos da forma com que a OAB está colocando, não tem como conseguir uma pontuação maior. No item 5.2, a inconsequência da incompetência absoluta, nulidade. Tinha que falar da nulidade, né? Tinha que falar da nulidade, 0,30, e fundamentar a nulidade, né, no 564, inciso 1º, né? Ele fala aqui, ou 567, mas é o 564, inciso 1º. Então, tem que falar da incompetência que gerou a nulidade e que a nulidade está no 564. Tinha que ter falado dessa maneira. 6. Subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal. Sim, tinha que pedir o mínimo legal porque não tinha circunstâncias judiciais desfavoráveis, né? Ante a inadmissibilidade da pena base no termo médio. Aqui eu discordo, nesse 0,20 daria para você discutir. Por quê? Porque não há nenhuma regra dizendo que não pode ser a pena base ter um termo médio. Não é que não pode. Pode, mas desde que seja fundamentado. Então, me parece que se você dissesse que não há motivos para ficar além da pena mínima, né, já você teria que ter a pontuação completa desse item 6. E não porque não é inadmissível o termo médio. Não, não é assim. Pode ser aplicado o termo médio desde que fundamentado, né? E o que não foi fundamentado. No item 7, afastamento da agravante de violência doméstica ante a ocorrência de bis in idem, ou compensação com atenuante. Sim, você deveria falar desses primeiros itens, né? Afastamento da agravante, sim, porque é bis in idem, também acho que está certo. E a compensação, porque em regra, né, uma agravante cancela uma atenuante. E como teve uma atenuante, duas, né, a confissão e também a menoridade, daria para compensar. Então, acho que realmente, se você não pediu a compensação, poderia acabar tendo menos pontuação aqui. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o respectivo artigo, perfeito. Se você, em algum momento da peça, você mencionou o artigo 65, inciso 1, né, pode estar até fora, mencione no recurso. Ó, na linha tal, eu falei do artigo 65, inciso 1, por exemplo, né? O mesmo se fala do item 9, da confissão espontânea, e do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Se você não falou confissão espontânea, mas falou confissão, já está valendo, hein? Já está valendo, sem problema nenhum a esse respeito. A fixação do regime aberto, sim, né? Porque a opinião do julgador, aí entrava o próprio contexto das súmulas, né? Então, era a base para você argumentar. Você tinha que pedir o regime aberto, 0,30, beleza. Pois a opinião do julgador em gravidade do delito, em abstrato, não autoriza a fixação de regime mais gravoso do que permitido pela lei pela pena aplicada, 0,25, e aí você fundamentaria esse 0,25 também nas súmulas, que na verdade é o contexto das súmulas, 718, 709, 400 do STF e 440 do STJ, fundamentando. Então, você falava o termo da súmula e mencionava a súmula, aí você tinha a pontuação completa. Afastamento da pena acessória de perda do cargo, tinha que falar, ante a ausência dos requisitos legais, e aí você tinha que mencionar o 92, também aqui não tem o que discutir.
Que o recurso seja conhecido e provido, claro, e as datas aqui pertinentes, 15 de dezembro, né, e terminar com o local, data, advogado, OAB, 3 pontinhos, né? Então, esses eram os termos principais aqui no que diz respeito à peça. Agora, vamos dar uma olhada também no que diz respeito às questões. Vamos ver a expectativa de resposta das questões, dá uma olhadinha. Então, a questão, né? A primeira aqui, ó, a atipicidade da conduta de Guilherme ou a desclassificação para explosão. Só contextualizando, essa questão número 1 falava do Guilherme que estava descontente com a eleição do clube de futebol dele, aí ele colocou umas bombas lá, aí um policial se infiltrou, né? Então tinha que falar do direito material, do terrorismo e também falar do direito processual, né, da invalidação das provas. O item A era exatamente da questão do terrorismo. Por quê? Porque, segundo a lei de terrorismo, quando há motivação política, não há de se falar em terrorismo. Então, a tipicidade da conduta ou desclassificação para explosão, tinha que falar, 030, diante da declarada motivação política ou ausência de fim para agir, né, nos termos do artigo 2º caput, parágrafo 2º da Lei 13.260. Então, me parece que está bem enxuto aqui, era isso mesmo, não tinha, você tinha que mencionar em algum momento da resposta a esses itens, né? Às vezes você não usa o termo atipicidade, mas fala que o fato não foi típico, não se enquadrou no tipo penal, daria para utilizar isso também. B. Violação à reserva de jurisdição na autoridade de infiltração do agente policial, prova ilícita. Está muito mal formulado isso aqui. Na verdade, você tinha que dizer que a infiltração de agentes só pode ser determinada pelo juiz. Se você falou que só o juiz determina e não a autoridade policial determina, você merecia 0,50. Além disso, também verificaríamos que está estabelecido aqui, né, no artigo 10 e artigo 10A da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, e o artigo 157 e artigo 5º do CPP e artigo 5º da Constituição. Então, na verdade, toda aquela expectativa de resposta ali era para dizer que só o juiz é que determina a infiltração de agentes. Se você colocou, merece a pontuação e, claro, fundamentando nesses artigos. Aí sim. A questão número 2 era uma mulher que foi acusada de ter causado vários crimes, né? Ela teria causado dano ao patrimônio público, ela teria causado desacato, ela teria batido uma pessoa, causado lesões, e ela era doida. Então, queria saber, né, o que fazer, né? Qual a questão processual a ser feita, e a consequência. Bem tranquila essa questão. Então, item A era um incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 do CPP. Tranquilo, maravilha. Não tem o que tirar nem pôr. E depois a aplicação de medidas de segurança, tratamento ambulatorial à internação, afastamento da culpabilidade, isentando o acusado de pena, artigo 97 ou 26 do Código Penal. Também tranquilo, se você mencionou de alguma maneira aqui, acertou. A questão número 3 era uma questão relativa lá a um roubo, né? Era um roubo majorado pelo emprego de arma branca, pelo emprego de concurso de agentes, pelo concurso de arma de fogo, e também ele respondia por corrupção de menores, porque estava envolvendo um menor. Acontece, já começando pelo item B, que não tinha prova nenhuma da idade do menor, né? Só pessoas falaram que ele era menor. Então, a ausência de documentação do menor, né, ensejando a falta da prova da materialidade e mencionando a súmula 74 ou o artigo 155, parágrafo único do CPP.
Tranquilo, irretocável. E no item A, você tinha que falar que a pluralidade de majorantes não era suficiente, o número de majorantes não era suficiente para determinar o aumento máximo de majorante, que o roubo é majorado de 1/3 até metade, e o juiz aplicou metade porque tinha duas majorantes, mas tem súmula falando disso, né? Então você tinha que basear na súmula. Então a pluralidade, você tinha que dizer o texto da súmula e depois mencionar a súmula. Ó. A pluralidade de causas de aumento não autoriza a exasperação da pena na fração máxima, ou, havendo concurso de aumento da parte especial, poderia o juiz optar por uma só majorante. Né? Seria isso. A súmula era 443 do STJ, né? Não precisaria mencionar o 68. Era só mencionar o contexto da súmula 443. Se você mencionou e citou a súmula 443, você acertou. Na questão número 4, a última questão, nós temos a questão do sujeito que ele estava embriagado, atropelou alguém, causou lesões, socorreu, e essa pessoa foi para o hospital e levou uma bala perdida e morreu. E o motorista, então, respondeu por homicídio culposo. Não pode responder por homicídio culposo, né? Porque perdeu ali o nexo de causalidade. A segunda parte falava que ele foi procurado para ser citado e o oficial disse, como ele estava se ocultando, mandou citar por edital. Não era por edital, e sim por hora certa. Então, olha só. Houve ruptura do nexo de causalidade entre a ação de Carlos e o resultado morte. Então, tem que dizer que não tem nexo de causalidade, né? Ele só responde pelos atos praticados, ou seja, a lesão corporal. E não vai responder pelo resultado, né? Na forma do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Tranquilo, bem feita aqui a expectativa de resposta. E Carlos deveria ter citado por hora certa, caso se ocultasse uma nova oportunidade. Não estava em local incerto e não sabido. Porque para citar por edital tem que estar em local incerto e não sabido. Na forma do artigo 61 ou 62 do CPP ou também do 252 do CPC. Tá certo? Muito bem. Me parece que as expectativas de resposta aqui do espelho de correção foram razoáveis. Tem um ponto ou outro que a gente está discutindo, mas de uma maneira geral foi tudo certinho. Tá certo? Boa sorte para quem precisar recorrer aí nesta prova. Um grande abraço.